Boa noite a todos. Aqui quem fala é Eric Vinícius, sou da turma T16, sou do grupo E. Estamos apresentando uma palestra, uma aula referente ao tema de doação de sangue, cujo nome do projeto escolhido foi Meu Amigo Sangue Bom. Os próximos integrantes apresentar-se-ão, ok? A matéria referente à aula é a disciplina de Interação Comunitária 4, ministrada pela professora Sheila Carminati. Introdução. Quando nós pensamos em fazer essa aula, nós pretendíamos apenas falar sobre a doação de sangue, né? E até o passo da coleta, né? No ciclo do sangue existem vários passos e a gente vai se manter apenas na coleta do sangue. Por quê? Porque quando a gente for falar passos posteriores, vai entrar em termos muito técnicos. Por exemplo, o que um doador de sangue quer saber de quantos graus de temperatura a bolsa de sangue vai ser armazenada no hemocentro, entendeu? Então, assim, seria uma coisa muito chata para o doador. Então, nós preferimos falar apenas da coleta de sangue para deixar essa aula um pouco mais dinâmica para vocês, ok? Então, assim, os passos que nós vamos seguir nessa palestra vai ser a triagem, vai ser quem pode doar, quem não pode doar, vai ser como a pandemia afetou os estoques de hemocomponente no Brasil e em Rondônia. Além disso, falaremos ainda quais são as cidades que tem hemocentro, que você pode doar, né? E esse passo ficará com o Paulo Schumann. E agora é isso. Espero que todos consigam absorver bastante conhecimento e espero que vocês saiam melhor do que entraram aqui nessa palestra, beleza? Então, boa noite, gente. Eu vou falar um pouco sobre a história da hemoterapia. Da hemoterapia, no decorrer das transfusões, eram feitas com sangue de animais. Elas eram heterólogas, ou seja, tipo, a pessoa recebia sangue de boi, de porco. Assim, a primeira transfusão com sangue humano, ele foi feito por James Blundell, em 1818, que após realizar uma experiência com sucesso de sangue humano, após mulheres que tiveram hemorragia pós-parto. Mesmo sendo vista como um avanço, essa transfusão homóloga, que é feita entre seres da mesma espécie, ela apresentava problemas relacionados à coagulação do sangue e muitas outras reações adversas. Pode passar. Foi apenas no final do século XIX, em 1900, que o imunologista austríaco Karl Landsteiner constatou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes coagula ao ser misturado com a de outra, o que culminaria numa das mais importantes descobertas do mundo atual, que é o sistema do grupo sanguíneo ABO. Já o fator RH ele só foi descoberto muito posteriormente, em 1940. Enfim, vencida essa questão da incompatibilidade, a batalha que a gente enfrentou depois foi a questão de desenvolver processos e métodos que aumentassem a vida útil do sangue, que é o armazenamento e a formação de estoques. Pode passar. No Brasil, somente em 7 de setembro de 1942, que foi inaugurado o primeiro banco de sangue, que foi no Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro, que ele visava obter sangue para esse hospital e atender a exploração remunerada. Ou seja, era doadores dos bancos de sangue públicos e privados, eles recebiam pagamento para as pessoas doarem. Só depois que surgiu a Associação de Doadores Voluntários de Sangue, que era dirigida por Carlota Osório, que ela propôs uma doação não remunerada e distribuição gratuita de sangue pelo Estado, para quem precisasse. E aí, só a partir disso, vieram muitas propostas, muitos projetos, que culminou no que a gente conhece hoje, que é o Centro de Hemoterapia, em que as pessoas elas vão doar voluntariamente e que vai ser mais explicado posteriormente pelos outros integrantes do grupo. Pode passar. Oi, meu nome é Letícia e eu vou estar explicando melhor como funciona o processo de triagem. A triagem começa na recepção. Quando você chega no centro, no
doação, você tem que apresentar na recepção um documento com foto. Nessa triagem, você vai se identificar como um doador de recepção, de repetição, ou um doador esporádico, ou seja, se você está indo pela primeira vez, se você está indo consecutivamente, ou se você vai uma vez ao ano, sem uma sequência correta. Aí, em seguida, você vai para a pré-triagem. A pré-triagem vai verificar basicamente seus sinais vitais. A sua pressão arterial, a temperatura, o peso, a altura, o hematócrito e o nível de hemoglobina. Por exemplo, é importante ver isso, porque como o Pedro vai falar posteriormente, se você tiver um hematócrito menor que 38%, ele já não está apto para doar. E isso quer dizer que você pode estar com uma anemia transitória ou até mesmo com outro problema. E esses dados são importantes para te encaminhar para a triagem. Quando você vai para a triagem, ocorre como se fosse uma entrevista. O médico ou o enfermeiro vai fazer certas perguntas para você. Você tem que relatar se você vem de uma área endêmica, que tem muita ocorrência de chagas, ou muita ocorrência de malária, algumas outras doenças. Ou se você tem algum sinal e sintoma de imunodeficiência, da imunodeficiência adquirida, como perda de peso inexplicada, suores noturnos, ou se você teve alguma infecção bacteriana recentemente. E qual o seu estilo de vida? Você é uma pessoa sedentária? Você é uma pessoa que consome muita gordura? Isso é importante para que o enfermeiro ou médico veja qual o seu perfil e se você não vai prejudicar a saúde de outra pessoa que vai receber. É válido lembrar que essa triagem ela é um mecanismo para melhorar a atenção, a prestação de atenção e o acolhimento do doador. E ela não se vê isso como um mecanismo para ferir a imagem do doador, mas sim como algo como mecanismo de segurança. E é isento de manifestações de juízo, preconceito e discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero ou uma atividade profissional, e até mesmo por condições socioeconômicas. É interessante citar também que daqui a pouco tempo a comunidade LGBT não podia doar, e isso não é mais um fato. Aí, após a triagem, se você estiver totalmente apto, você vai para a sala de coleta. Lá, você vai tirar 450 ml de sangue. É um procedimento totalmente asséptico. E dura em torno de 8 a 12 minutos, basicamente. É interessante citar um segundo passo, que é o voto de autoexclusão. Segundo fontes, esse voto de autoexclusão ele é feito após a triagem, em um mecanismo eletrônico. Eu fiz a doação de sangue no nosso centro crítico atual, mas eu não vi esse voto de autoexclusão. Talvez não foi necessário, não sei, ou se depende de cada centro. Mas esse voto de autoexclusão ele é feito após a triagem e a pessoa é eletrônico, é totalmente seguro, é sigiloso. Você diz se você quer ou não que após o resultado dos exames e após tudo você quer continuar que essa bolsa seja usada por alguém. Mas o que é exatamente esse voto de autoexclusão? É um mecanismo onde o doador pede o descarte da bolsa, mesmo que os resultados laboratoriais sejam negativos ou não reagentes. E por que ele é feito? Porque, como a triagem é muito íntima, né? Digamos que você tem que expor um pouco da sua vida, nem sempre a pessoa que vai doar, ela se sente confortável de expor algo pessoal da sua vida, e ela acaba omitindo ou talvez mentindo certas informações por medo de julgamentos. Sabemos que o sigilo profissional, até a ética médica, não permite que isso seja feito. Por algumas pessoas, elas não se sentem confortáveis e acabam fazendo essa omissão.
E sabendo disso, a pessoa ela tem esse voto de autoexclusão para que, mesmo após isso, ela não se sinta confortável e ela vote sigilosamente, eletronicamente, para que, assim que os resultados chegarem, a bolsa dela seja descartada. E após a doação, né, o doador ele é encaminhado para um lanchonete, oferecido lanche, suco, para que ele reponha as energias, né? É importante. Pode passar. Oi, meu nome é Beatriz. Vou falar agora um pouco sobre o que é doação sanguínea. A doação sanguínea, ela é um ato voluntário, anônimo e altruísta. Ele é voluntário por quê? Porque a pessoa ela assina um termo de consentimento que não vai ser remunerado por esse tipo de doação e que não vai receber nenhum benefício também pela doação. Ela também é anônima, ou seja, os dados que é feita uma entrevista, né, durante a triagem, é feita uma entrevista desse doador e todas as informações contidas lá, elas são anônimas, são sigilosas e mesmo após o procedimento, se for detectado pelos testes laboratoriais que a pessoa tem algum tipo de doença, deu alguma coisa positiva, isso tudo é sigiloso e anônimo. Então, por ser voluntário, o candidato à doação, ele tem que assinar um consentimento com algumas especificações. Então, ele aceita doar o seu sangue para qualquer paciente, não importa qual seja, e em qualquer necessidade, que o seu sangue seja necessário, né? A realização, ele também autoriza, e também que, caso dê algum resultado positivo nos testes laboratoriais, que o próprio hemocentro faça uma busca ativa por ele, dando um telefonema, mandando um e-mail, relatando o ocorrido, né? E também autoriza que, caso o sangue dele não seja utilizado, que esse sangue possa ser usado para fabricação de hemocomponentes, hemoderivados, né? E alguns reagentes. Então, essa doação é feita após uma prévia entrevista com o profissional, que ele vai mostrar para ele que é uma ação voluntária, assegurar que é anônimo. Eu vou falar um pouquinho sobre as medidas para evitar o dano ao doador. Ou então, o mais adequado aqui seria quem é que pode doar. A frequência anual máxima de doações que uma pessoa pode fazer, se ela for homem, é 4 doações, e se ela for mulher, são 3 doações. Isso anual. A idade. A idade é entre 16 anos e 69 anos, 11 meses e 29 dias. Então, quem tiver dentro dessa faixa etária pode ser um doador. Quanto à massa corporal, tem que ter mais de 50 quilos. O mínimo é 50 quilos. Acima de 50 quilos pode ser doador. O pulso lá na hora, lá na triagem, vou medir o pulso, tem que estar entre 50 e 100. Nem pode ser abaixo de 50 e nem acima de 100. A pressão sanguínea, a pressão tem que estar entre 10 e entre 100 e 180 também. Aí, quanto ao hematócrito e hemoglobina. O mínimo para as mulheres, a hemoglobina é 12,5 gramas por decilitro, ou o hematócrito tem que estar 38%. Já os homens, o mínimo, a hemoglobina é 13 gramas por decilitro e o hematócrito é 39%. Já a máxima, tanto para o homem quanto para a mulher, a hemoglobina é igual ou maior do que 18 e o hematócrito maior ou igual a 54. Isso aqui eles vão colher o sangue e aí lá eles fazem esse testezinho aqui e ver se você está apto para doação.
A gestação, grávida pode doar, ela não pode doar, a grávida não pode doar sangue até 12 semanas após o parto. Então, passada 12 semanas após o parto, ela já pode doar sangue. Lactação também não pode, a mulher que tiver com lactação também não pode doar sangue. Menstruação, não tem nada que seja contraindicado, menstruação. Já quanto ao uso de álcool, para a pessoa doar sangue e ela tiver ingerido álcool, ela só pode doar depois de 12 horas após o consumo. Jejum também é contraindicado, o paciente em jejum, e é só. Pode passar aí, Eric. Boa noite. Vou falar um pouco das medidas para proteger o receptor. Entre elas, é propriamente o bom estado do doador, que, como o Pedro Henrique acabou de dizer, tem algumas medidas que são necessárias. Entre elas também estão testes sorológicos, que têm que dar negativos para algumas enfermidades virais, como hepatites, HIV, que são extremamente comuns, e muitas vezes a pessoa omite isso para fazer uma doação, ou até mesmo não sabe. Também tem que ter a confirmação da negatividade de doenças parasitárias, que entre elas é a malária e a doença de Chagas. O doador também não pode estar com gripe ou um resfriado, enfermidades bacterianas, como bacteremias, e também não pode ter ingerido drogas, como crack, cocaína, maconha. A própria tatuagem, que não pode ter sido feita a tatuagem entre 12 meses, um ano, no caso. Entre outros, é a conservação do sangue. Como o Eric disse, a gente não vai entrar tão adentro, mas tem todo um processo muito específico. E na hora da transfusão sanguínea, deve ser feita uma análise muito correta da pulseira de identificação desse paciente que vai ser transfundido. Porque se ocorrer algum erro, digamos, ele vai doar um sangue A e doa errado para o paciente. Então, pode ocorrer algo. Então, antes sempre tem que fazer essa verificação, tanto da bolsa de sangue quanto da pulseira de identificação do paciente. Também deve ser feito a aferição de temperatura, sinais vitais em si, como batimentos cardíacos, antes e após a transfusão sanguínea. Caso tenha alteração muito brusca, o médico deve ser relatado. Passar a palavra agora para a Bruna. Boa noite, sou a Bruna, eu vou falar sobre a coleta do sangue do doador. É um procedimento asséptico, vai ser acompanhado por um médico ou por um enfermeiro. A parte boa para quem tem medo de agulha é que vai ser apenas um acesso venoso, não vai ficar te picando. Inicialmente, o profissional que vai realizar a punção, ele vai inspecionar e palpar a fossa antecubital do braço, procurando qual é a melhor veia. Normalmente, a preferência é pela veia cubital mediana. Nesse momento de inspeção, ele também vai ver se tem alguma lesão dermatológica ou uma lesão que não cicatrizou ainda. Se tem um processo cicatricial de alguma punção venosa anteriormente, e aí vai excluir e vai começar o procedimento. Inicialmente, ele vai higienizar, vai dar início. É contraindicado que esse procedimento passe de 15 minutos. O indicado é 15 minutos para baixo, sendo o ideal 12 minutos. Os doadores, eles recebem algumas instruções para o pós-coleta, que no caso se ele for fazer um percurso, for dirigir, e for um percurso curto, ele espera uma horinha para evitar que ele passe mal e possa acontecer algum acidente devido a isso. Caso ele for fazer alguma viagem, uma cidade próxima ou algo do tipo, esperar em torno de 2 horas para assumir o volante. Para quem é fumante, é indicado esperar no mínimo 60 minutos para fumar, fazer uso de qualquer coisa que ele fume. Também qualquer atividade física que leve a um esforço, é indicado que ele espere um tempo de 12 horas.
principalmente do local que foi pulsionado o sangue, que no caso seria o braço dele. Se ele vê que está saindo sangue, tem algum hematoma, o indicado é manter uma compressão no local. Se o paciente, após sair do hemocentro, sentir algum sintoma de infecção, como diarreia, febre, alguma náusea, ou ele tem algum processo diagnosticado como um processo infecto-contagioso, até 7 dias depois, ele também deve acionar o serviço de hemoterapia. E caso ele pegue uma malária depois dessa doação, em um período de até 30 dias, ele também deve acionar esse serviço. E é essas indicações que eu vou passar para o próximo. Boa noite, eu me chamo Paulo e eu vou falar onde se localiza os hemocentros no nosso estado, especialmente em Cacoal, que é para quem quiser fazer uma doação, né? Eu peguei 7 endereços no site do Governo do Estado de Rondônia e eles se localizam nas cidades de Paraná, Vilhena, Porto Velho, Guajará-Mirim, Ariquemes, Rolim de Moura e Cacoal. Se por acaso sua cidade onde você mora não tiver um hemocentro, você pode dirigir a uma cidade mais próxima para fazer essa doação. E também você pode ficar atento a algumas campanhas que normalmente a Prefeitura Municipal faz para fazer coletas. Aqui, a de Cacoal, o hemocentro de Cacoal se chama Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia, ou Femeron Cacoal. Ele se localiza na Avenida Malaquita, 3721, bairro Josino Brito. Ele fica ao lado do Hospital Regional e é bem fácil a localização dele. O telefone para contato é 69-3441-0823. O horário de coleta ele é a partir das 7 horas da manhã até o meio-dia. E essa coleta é feita por ordem de chegada. E a única coisa que o doador precisa levar é um documento com foto para ser feito a doação. Muito obrigado. Pode passar para o próximo. Boa noite, meu nome é Alessandra. Eu vou falar sobre os benefícios que tem garantidos por lei no Brasil para o doador de sangue. Além, claro, de você estar contribuindo para salvar várias vidas. Mas a legislação brasileira garante, por exemplo, 50% de desconto em eventos culturais, que é ingresso de show, de teatro, né? Todos os eventos, só basta você apresentar a carteirinha de doador de sangue. Isenção em taxa de concurso público, você não paga a taxa de inscrição. Um dia de folga a cada 12 meses, né, sem tirar da sua remuneração também para os trabalhadores. Todos os gastos com deslocamento do doador da sua casa até o hemocentro são pagos também. E atendimento prioritário em consultas médicas e odontológicas no SUS. Isso tudo é garantido por lei e o doador pode exigir o cumprimento desses direitos, no caso. É isso aí, obrigada. Agora, no cenário da pandemia e a doação de sangue, o que é interessante citar? Como sabemos, a atenção na pandemia foi voltada para médicos, para leitos, para respiradores, para UTI. Só que a grande reflexão que fica é a seguinte: todas essas coisas surgiram, mas as pessoas que continuam precisando do sangue, elas ainda estão lá. E a maioria está morrendo porque, segundo dados, teve redução de até 30% no número de doadores. E não somente isso, também houve redução no número de doadores de órgãos, que caiu 6,5%,
E não somente isso, principalmente na região norte, centro-oeste e nordeste, houve redução. No norte, houve redução de 47,4%, no centro-oeste, 12,6%, no nordeste, 37% do número de doadores. Anteriormente à pandemia, se tinha 18,1% de doadores por milhão na população. Esse é um parâmetro que é utilizado. E agora, no segundo semestre, já tem uma diminuição de 15,8%. O número reduziu e agora é 15,8% doadores por milhão de pessoas. Isso contabiliza uma redução de 6,5%. E nesse parâmetro, a Fundação Hemominas também destacou a redução no estoque de sangue, 30%, e em outros parâmetros também, não somente de sangue, mas também de hemoderivados, já foi uma redução de 30%, de 20%. E a redução, ela é entendida por um lado, mas os centros de coleta já estão se preparando para isso. Contaram com uma atenção maior para a higienização, desinfecção e limpeza de superfícies e principalmente dos banheiros. E alguns hemocentros estão contando também com o horário de agendamento para doar sangue. Então, por mais que a situação seja crítica, por mais que os números de casos de Covid em alguns lugares estão aumentando, isso não é um motivo para estar paralisado. Ainda tem pessoas que precisam muito, a doação ainda é muito estimulada e necessária. É isso.